Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 4. Segunda carta aos Reis, capítulo de número 4. Eu não consigo achar textos muito diferentes do que já foram pregados nas igrejas. Este texto também é muito conhecido dos irmãos. Mas eu creio que Deus tem uma mensagem para nós nessa noite. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Vou repetir para que você grave na sua mente. E tu sabes, Elias, que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem na sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada. Eu vou falar de novo para você gravar na sua mente. E ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, porque sem nenhuma pretensão e sem nenhuma demagogia poderíamos ir embora para as nossas casas, porque já ceamos, já louvamos, já ofertamos, fizemos tudo, Senhor, o que precisa ser feito em um culto. Mas, Senhor, assim como aquela multidão, Senhor, que mesmo com o sol caindo, mesmo com a noite chegando, mesmo estando em um deserto e sabendo que não daria para enxergar 1 metro à frente, mesmo sabendo que faria muito frio, eles não queriam ir embora, Senhor, sem ouvir a tua palavra. Jesus, eu te peço, Senhor, não nos deixe ir embora para nossa casa sem que sejamos alimentados pela tua palavra. Fala aos nossos corações, Jesus. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa soprar em nossas vidas nessa noite. Que a tua presença possa estar aqui, Senhor, em nossas vidas. A única coisa que eu peço ao Senhor, Deus, é que não nos despeça sem sermos alimentados pela tua palavra. Quantos concordam com esta oração? Diga amém. Obrigado, Maia. 2 Reis, capítulo de número 14, não pode ser confundido com a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta é em 1 Reis. E Elias vai até a casa dela, ela fala que só tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha na panela.
E Elias fala para ela, olha, o azeite da botija não acabará e a farinha da panela também não vai ter fim. Muitas vezes confundimos isso. Eliseu é um discípulo de Elias. E aqui no capítulo de número 4, a palavra do Senhor diz que ele está formando outros discípulos. E Eliseu viu Elias fazer isso com a viúva de Sarepta. E uma das grandes virtudes de quem está fazendo discípulo é deixar um legado. Eu peço ao Senhor nas minhas orações, se Jesus quiser me levar hoje, eu quero só estar pronto. Não quero ir para o inferno de jeito nenhum. Nem para passear, nem em visão, de jeito nenhum. Não quero. Mas eu peço ao Senhor, não sei se eu vou alcançar verdadeiramente, de ter a alegria que o meu avô, pastor Francisco Herculano, teve. De orar por um cego e ele falar, eu estou vendo. Eu talvez não vou conseguir fazer os feitos de um pastor chamado Morris Cerulo, que levantava as mãos e os cadeirantes começavam a andar. Eliseu viu que Elias falou uma palavra e Deus fez o milagre. E as histórias são muito semelhantes. E aqui no capítulo 4 da segunda carta aos reis, é uma outra viúva, com a visão limitada, ferida pela vida. E nós, a minha família, experimentamos recentemente o que é a perda da morte. E a coisa mais estranha do mundo é a perda da morte. Porque todos nós sabemos que nós não vamos virar semente. Todos nós sabemos que a vida é nascer, crescer e morrer. Mas quando morre, parece que uma parte de nós também vai embora. E Eliseu está na casa de uma viúva. Acredito que da última vez que preguei aqui, eu falei sobre Tetelestai. E aprendemos na palavra que quando você estava endividado, você pagava as dívidas trabalhando 7 anos como escravo do seu credor. E nós acabamos de ler aqui que a mulher falou exatamente isso ao profeta Eliseu. Olha, meu marido morreu e ele tinha dívidas. E eles vão levar os meus 2 filhos, e o que será de mim? A primeira lição que eu quero entregar para você antes que você vá embora para sua casa hoje é que você seja prudente com as suas contas. É que você trabalhe. É que você preocupe-se com a provisão do futuro, do porvir. Mas muito mais importante do que isso, é deixar um legado espiritual. Nós vemos que este homem ele não é muito responsável. Eu brinco com a Grazi que a maior alegria da minha vida foi encontrar um português nos Estados Unidos chamado Victor. Ele vende seguro de vida. Aconselho todos vocês a fazerem, bem pouquinho por mês. Mas se você morrer, a sua família está amparada. E não se iluda, irmão. O Next vai gastar o seu dinheiro. Mas aí você faz o pai e a esposa também. Porque se ela morrer, irmão, e não é se, é quando, você também vai estar amparado. E irmãs, não se iludam. A Next vai gastar o seu dinheiro também. Mas foi a minha alegria encontrar este homem que vendia seguro de vida. E ele que me ensinou que a morte não é se morrer, é quando morrer. Porém, se não fosse o seguro de vida que o Vitor me vendeu, provavelmente eu seria como o marido desta viúva.
a pastora Grazi ficaria à mercê desta igreja. E eu ensino ela e as minhas filhas de que, acontecendo que eu morra primeiro, elas precisam entender que a obra de Deus continua. Virá outro pastor, e ele virá com a família dele. E a minha família não vai ser peso para esta igreja. Mas a verdade é que, no segunda carta aos reis, no capítulo de número 4, nós temos um homem que deixou a mulher endividada. Mas eu acho interessante porque a Bíblia conta detalhe por detalhe. E a Bíblia fala: você sabe, Eliseu, que ele era um homem de Deus. Deixou a família sem previdência, mas não deixou a família sem provisão. Está assim de gente nos Estados Unidos que vai deixar carro, vai deixar green card, vai deixar dinheiro, mas não vai deixar um pingo da presença de Deus na casa. Nós precisamos se preocupar como que a outra geração vai servir ao Senhor. Irmãos, os meus pais frequentavam a igreja de 3 a 4 vezes por semana. Sabe a garantia que eles tinham de que eu e meu irmão serviríamos ao Senhor? 0. E eu quero que você responda para você mesmo, mas fique com a mesma cara que você está aí. Vindo à igreja uma vez por semana, qual a segurança que você tem de que os seus filhos serão um crente tão ruim quanto você? É 0. Nós precisamos pensar sobre o legado espiritual que nós vamos deixar para a próxima geração. Hoje em dia está muito pulverizado, popularizado e de fácil acesso a questão das ações, dos investimentos. E eu gosto de ver pobre investindo, irmão. A coisa mais bonita que tem de ver é pobre investindo, porque eles acreditam que em 2, 3 meses vai dar certo. Ele vai guardar aquele pouquinho de dinheiro, esse dinheiro vai virar muito dinheiro. Irmãos, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, que a letra S vem antes da T. Fora isso, não tem segredo. É trabalhar, poupar e ser fiel. Trabalho, fidelidade e administração são as bases para você ser alguém próspero. Está assim de gente que trabalha, é fiel nos dízimos e nas ofertas, mas administra muito mal o dinheiro que tem. Não vai ser próspero. Está assim de gente que trabalha, administra muito bem, mas não é fiel ao Senhor com o seu dinheiro. Não vai prosperar. Está assim de gente que é fiel, administra bem, mas não gosta de trabalhar. Não vai ser próspero também. Você pode colocar $20 no Bitcoin. Os irmãos que não sabem, o Eric, ele é investidor de Bitcoin. Por isso que ele é tão feliz assim, irmão. Só agradecer. Você pode investir $20 um dia em alguma coisa e isso tornar $1 milhão. É possível. Mas isso, a probabilidade é muito pequena. E nós vemos um homem que ele não deixou nada para a família. Ao contrário, ele deixou a família devendo. Mas ele deixou um legado espiritual sobre a família dele. Os ricos se preocupam em investir, fazer dinheiro, multiplicar. A única coisa que este homem se preocupou é fazer com que a família dele soubesse que ele temia o Senhor. E ao invés de ter previdência, é muito melhor ter a providência de Deus. E não tem como pregar para um povo mais crente na provisão do Senhor do que para crente que mora nos Estados Unidos. Ontem aconteceu um fato muito engraçado após a reunião de obreiros.
O Guilherme, quando ele era mais bravo, ele terminava a reunião, ele saía correndo, irmão. Agora ele fica lá na minha casa, eu tenho que mandar ele embora. E nós ficamos lá. E eu mostrei para ele as casas que eu morei durante a minha vida, através do Google Maps. Um dia eu vi a casa que o Cláudio morava lá. Eu vejo a casa que o Demilson morava lá. E pela primeira vez eu mostrei para o Guilherme. E ele falou assim: pastor, realmente Deus mudou a sua vida. E às vezes o que a gente precisa fazer para crer que Deus está provendo tudo que nós precisamos é só visitar o nosso passado. E isso é muito necessário falar para a igreja de imigrante. O carrão que você tem hoje, se você estivesse lá no Brasil, muito dificilmente você ia andar nele. A casa que você mora, as roupas que você veste, os restaurantes que você vai, mas isso também não é fruto só do seu trabalho, não é fruto só da sua ganância, não é fruto só da força do seu braço, tudo isso tem nome, é provisão de Deus para a tua casa. Só quem já experimentou a provisão do Senhor, levanta a sua mão e adora a Ele, agradece a Ele. Pode não ter previdência, você pode não saber o que vai acontecer daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos, mas eu venho como um profeta de Deus na tua vida hoje, para dizer para você: tem provisão de Deus para a tua vida. O Jeová Jireh está neste lugar, Ele é o Deus da provisão. Eu sinto Jesus aqui. É importante nós sabermos que onde tem visão, tem provisão de Deus. Deus não trabalha com quem está indo conforme o vento. Deus me concedeu a alegria de estar com o Laércio, pai do Rogério. E a vida inteira eu estive na casa deles, e a vida inteira eu aprendi a ser crente com eles. E quando a gente se encontra na América, eu comecei a contar como que eu cheguei aqui, como é que foi, como é que não foi. E o Laércio começou a contar a vida dele. Ele falou que uma vez ele estava desempregado, ele tem bastante filhos, o Rogério é o mais velho de 4 irmãos. E ele falou: um dia eu me revoltei e falei: Senhor, não quero mais essa vida para mim. O Senhor vai me dar um trabalho para eu ganhar X valor e eu vou morar numa casa, num bairro lá do Taboão, que é o bairro dos ricos. Ele falou: Rufo, eu não sei o que aconteceu, mas Deus me ouviu. Passou 6 meses, eu estava bem empregado, com o salário que eu pedi e com a casa que eu queria morar. Nós precisamos ter algo para apresentar a este Deus. Talvez o que Deus está querendo de você, que você tenha a visão dEle. Eu quero pedir ao Espírito Santo do Senhor nessa noite, que abra os teus olhos, para que você possa ver que o que Deus tem para você, o que Ele quer para você, é bom, é perfeito e é agradável. É bom, é perfeito e é agradável. É bom, é perfeito e é agradável. A segunda lição que eu quero te deixar aqui hoje, antes de que nós possamos viver a nossa vida, é que você lembre de fazer um inventário da sua vida. Diga para Deus o que você tem. E é ruim, nós nascemos, né? E quando nós nascemos, obviamente, nossos pais estão vivos, nossos avós estão vivos, muitas vezes, os tios. E quando morre, começa, e aquela Fiorino da avó, que está lá jogada, vai dividir pelos 10 filhos, vende o carro por R$2.000, dá R$200 para cada filho. Mas tem que fazer um inventário. Tem que contratar um advogado. E ele vai escrever lá: olha, essa família tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E no direito, eu morro de medo de falar direito, porque tem muito advogado aqui na igreja. Mas no direito,
Tudo que você gastou dinheiro é seu patrimônio. Roupa é patrimônio, tênis é patrimônio, os seus talheres são patrimônio, tudo é patrimônio. Mas a verdade é que nós nos esquecemos disso. Tem algum irmão aqui que tem um par de tênis só? Aqui na América? Não, só tem um par de tênis, não tenho dois. Eu ando com ele de segunda a sexta, de sábado, domingo, feriado, não feriado. Todos os dias eu tenho um par de tênis só para andar. Tem alguém aqui? Eu vou doar um par de tênis para você hoje, para você ter dois. Tem alguém? Todo mundo tem mais de um. Nós temos só 2 pés. E temos mais de um par de tênis, de sapato. Você tem uma única roupa, ou amanhã você vai acordar e vai... Aqui nos Estados Unidos eu vi a pior ignorância do mundo. Eu conheci um rapaz chamado João. E o João é solteiro, e ele já é 48 anos, eu acho. Lá de New Jersey. E o João, ele fala assim, rapaz, eu não tenho paciência de lavar roupa. Então, no meu orçamento, todo domingo eu vou no Walmart e eu compro a roupa que eu vou usar de segunda a sábado. Chega no sábado, eu jogo a roupa fora e compro outro pack de roupa. Falei, João, mas é muito mais fácil. Não, só o tempo que eu tenho que ir na lavanderia para arrumar. Não, eu jogo fora e compro nova. Mas nós nos esquecemos de fazer o inventário das nossas vidas. E é aí que o diabo começa a nos atingir. Porque ao invés de termos a gratidão no nosso coração, de agradecer pelo que Deus faz, nós começamos a reclamar pelo que nós sentimos falta. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida hoje. Deus vai arrancar de você os olhos da escassez. E você não vai mais ver o que está te faltando. Você vai começar a agradecer a Deus por tudo que você tem. Quando você pegar um copo na sua casa, a gratidão vai invadir o teu coração. E você vai dizer, Senhor, eu te louvo, porque eu tenho muitas coisas. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu não sou tão bom teólogo. Existem teólogos muito melhores que eu, mas nem os bonzão mesmo conseguem achar um Deus na Bíblia que trabalhou com o que estava faltando. Eu não acho, de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca trabalhou com o que estava faltando. E, irmãos, eu vou falar para vocês, vou confessar um pecado. Quantos perdoam o pastor, digam amém. Obrigado. Estou perdoado. Depois da ceia, esqueci de pedir perdão antes, mas estou perdoado. Eu muitas vezes cheguei aqui reclamando dos bancos vazios. Reclamando porque eu entro num lugar que não é meu. Quando a projeção não funciona, eu entro aqui bravo. Porque eu queria ter dinheiro para colocar o melhor LED aqui do mundo. Eu gostaria de ter dinheiro e pagar todo mundo que me ajuda a fazer o culto. Eu já entrei aqui e senti falta de ter dinheiro para trazer grandes pregadores. E um dia eu vim aqui orar sozinho, aqui neste templo. E eu falei, Senhor, eu quero aprender hoje a orar ao Senhor para agradecer, Senhor, cada pessoa que está aqui. Eu quero agradecer ao Senhor por todos os instrumentos que nós temos aqui na igreja. Eu quero agradecer ao Senhor porque não nos falta a condição de pagar o aluguel no dia 1º de cada mês. Senhor, eu quero aprender a ser grato a Ti pelo que eu tenho. Porque, Senhor, a lista do que falta para mim é muito. Mas eu não quero mais olhar para aquilo que eu perdi, para aquilo que se foi, para aquilo que está faltando. Jesus, ensina o meu coração a ser grato pelo que eu tenho hoje. A visão da escassez
É terrível. Porque ela traz à memória sempre o que está te faltando. E se você não tomar cuidado, o carro que você sonhava já tem um melhor. Se você não tomar cuidado, a viagem para Orlando para Orlando não quero ir mais. E aí fica aquele negócio, quero ir para o Brasil. Aí vem o green card, Deus faz o mover, chega o green card, não, no Brasil não quero ir mais. A visão da escassez, ela é demoníaca, porque ela vira os nossos olhos só para o que está faltando. E no capítulo 4 de 2 Reis, a mulher tem um profeta na frente dela. Ele fala, e o que você tem? Ele não perguntou o que está te faltando. Ele perguntou, o que você tem? Ela tinha que falar, eu tenho uma casa, eu tenho um filho, eu tenho Deus e eu tenho você aqui na minha vida. Mas ela falou, a tua serva não tem nada. Eu quero repreender na autoridade do Senhor Jesus essa visão de escassez da tua vida. E quando o profeta de Deus chegar lá na tua casa, quando a presença de Deus chegar na tua casa, você vai poder dizer, Senhor, eu tenho tudo porque eu tenho o Senhor. Mas aquilo que o Senhor quiser me abençoar, eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, receba uma visão nova na noite de hoje. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Deus só vai trabalhar com o que você tem, não com o que está faltando. Então faça um inventário da tua vida. Fala, Jesus, eu tenho isso, isso, isso e isso. É isso aqui que eu tenho. E é aqui que eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Cito Jesus aqui. Só que o problema é que às vezes a nossa visão, ela fica um pouco estranha, né? Mas isso não é novo. Quando eu sinto algo que eu sei que não é muito de Deus, mas está naquele meio, está naquele campo que não é nem Deus, mas também não é o demônio. E não é nem eu. Está numa neutralidade ali. Eu falo, Jesus, eu quero pensar como o Senhor pensaria. Nós precisamos entender que, às vezes, andar com Jesus só não muda a nossa visão. Olha que loucura. Às vezes, vir aos cultos todo domingo não vai mudar nada a sua visão. Você vai continuar vendo o que está faltando. Às vezes, cantar, ser dizimista, ofertante, nada disso vai mudar a sua visão. A palavra de Deus conta uma história que é muitíssimo legal. Engraçada. Jesus está ali no mar. Ele fala, ó, cansei, vamos parar um pouquinho que eu quero descansar. Aí os caras do barco lá, para o barco. Fala, tá bom, Jesus, se o senhor quer descansar, não tem problema, pode descansar. Ele falou, então eu vou sair um pouquinho, porque o povo fica andando atrás de mim, eu não quero. Eu vou me tirar mais para o deserto, eu vou mais para lá. Vocês vêm comigo, mas eu deixo o povo aí. E quanto mais longe Jesus ia indo, o povo ia indo atrás dele. E os discípulos, irmão, eles levantavam, dormiam, acordavam, comiam, expulsavam demônio, caíam, fazia tudo com Jesus. Aí a palavra de Deus diz que a noite ia caindo. E os discípulos com Jesus, irmão, eu não consigo entender isso. Deixa para lá. Os obreiros são uma bênção. Você pode aplaudir a Jesus pelos nossos obreiros? Deus abençoe vocês. Mas os obreiros de Jesus eram pior que os que eu tenho, irmão. Porque os obreiros de Jesus deviam ficar pelo menos quieto. Irmão, quando você não sabe o que falar, fica quieto, que você vai passar por sábio. É isso que a Bíblia fala, Salomão ensinou isso. Quando estiver perto de alguém, cala a boquinha, está tudo certo. Os discípulos de Jesus falaram, vixe, Jesus, não sei se o senhor já percebeu, mas o sol já baixou. E o povo que tem que ir embora aqui. A gente só tem 200 denários. Não vai dar para comprar comida para ninguém. A viúva falou, eu não tenho nada. Os discípulos andavam com Jesus e falaram, a gente tem, mas é pouco.
Irmão, e tem um monte de gente na igreja que já não é mais a viúva. Glória a Deus por isso. Mas está sim de discípulo de Jesus que fala: ah, Jesus, o que eu tenho é tão pouco. A palavra de Deus diz que um sai procurando no meio do povo. E tem um menininho lá que ele ensina muita gente grande. Ele levanta a mão e fala: olha, o que eu tenho aqui eu sei que é suficiente, porque vai para a mão dele. Eu tenho só 5 pães e apenas 2 peixinhos. Jesus levanta, começa a dar graça, e aquilo que era pouco, aquilo que não dava, começa a alimentar. O povo começa a se alegrar. E a Bíblia fala que ainda sobraram 12 cestos cheios. Se você crê nessa palavra, faça assim com sua mão. Eu quero profetizar sobre a tua casa que haverá prosperidade de Deus e ainda vai sobrar. Aleluia. Deus quer trabalhar com o que você tem, abençoado. Os discípulos até mudaram um pouquinho a visão, mas ainda estava com a visão da escassez ainda. Eu tenho, Jesus, mas é só um pouquinho. O Espírito Santo me encoraja a dizer para alguém aqui: é com este pouquinho que Deus vai mudar a sua história. É com esse pouquinho que a sua família vai se curvar para este Deus. Eu creio nesta palavra. Aleluia. A viúva dizia: tua serva não tem nada, apenas uma botija de azeite e um pouquinho. Eu vou fazer um bocado e nós vamos morrer. Ela esqueceu que ela tinha a botija de azeite, 2 filhos, roupa, saúde, casa e um profeta. A melhor coisa na nossa vida é ter alguém que é um profeta de Deus para nós. E se você crer hoje, você vai sair daqui com essa visão de escassez acabada na tua vida. E você vai começar a ver aquilo que Deus tem para você. O plano que Deus tem para a tua casa. O plano que Deus tem para a tua vida. A palavra de Deus diz que os planos dele são melhores e maiores do que os nossos. Eu quero pedir a você que você creia nesta palavra. Jamais, nunca seja precipitado em dizer o que te falta. Presta atenção nas perguntas de Jesus. Eu sou precipitadíssimo. Jesus chega para um paralítico e fala assim: você quer ficar curado? E mano, é só responder: sim, quero. Ele fala: Jesus, não, deixa eu explicar para o senhor um negócio. É que eu sou aleijado, eu sou deficiente. E quando as pessoas vêm aqui e agitam água, ninguém me joga aqui. Jesus, não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei se você quer ficar são. Só isso. O profeta Eliseu chegou na casa da viúva e falou: o que você tem? Ela começou a falar para ele o que não tem. Parece a gente quando fala para o americano: sorry, I don't speak in English. Em inglês. O americano ficou olhando para nós assim e fala: mas ele não fala, mas ele está falando. Não consigo entender direito. Preste atenção nas perguntas que o Espírito Santo faz para você ao longo do dia. Tem muitas bênçãos que nós perdemos por serem precipitados nas respostas. Como pastor, eu quero te ensinar. É o desejo da minha alma de que você comece a dizer para Jesus o que você tem, não aquilo que te falta. A terceira lição que nós temos aqui é a lição do relacionamento. O profeta falou: olha, vai nos seus vizinhos e pegue vasilhas emprestadas. Você vê que esse homem deixou só dívida para a família, para os filhos e para a esposa. Mas ele deixou um legado espiritual e um legado de comunhão, de relacionamento. Ele vivia bem com os vizinhos dele. Porque quando os filhos foram lá: olha, minha mãe mandou eu vir aqui pedir uma vasilha para o senhor pode me emprestar? Ele fala: você é o filho do rapaz que morreu essa semana aí, pode levar.
Vocês eu não conheço muito bem, mas o seu pai eu conheço. Irmãos, nós vemos uma geração que um anjo de Deus me revela que tem casais que estão deitados na mesma cama, mas estão virados um para um lado, outro para o outro e mexendo no telefone. Eu tive uma visão de famílias sentadas na mesa e todo mundo com a cabeça baixa mexendo no seu telefone. Às vezes na igreja de imigrante, quem faz parte da dura tarefa de dirigir a igreja, fica tentando criar um tempo de comunhão com os irmãos. Para que haja só isso, só comunhão. De estar junto, de falar, ô irmão, e aí, como é que você está? Da onde você veio? Conta a sua história para mim. Eu comecei a fazer o podcast, achei que ia demorar uns 20 episódios, ia acabar. E o Davi faz toda segunda-feira comigo lá. Se eu tivesse que pagar ele, irmão, estava enrolado. Mas é engraçado que algumas pessoas chegam lá e falam assim, olha, eu não tenho história. E a minha história vai dar uns 20 minutos aqui, no máximo, meia hora. E você tem que falar para mim que pergunta que você quer fazer, porque eu acho que não vai durar muito tempo. Começa a dar 3 horas e 15, eu não aguento mais ficar sentado ali, começo a olhar o Davi. O Davi começa a me olhar e a gente desesperado para a pessoa acabar, ele está, não, quando eu fiz 15 anos ainda, meu Deus, até chegar nos 42 vai demorar muito. Nós precisamos se relacionar. E a pergunta que eu tenho a fazer a você é, você sabe o nome do seu vizinho? Quantos aqui sabem o nome do vizinho? Levanta a mão que eu quero. Parabéns, irmã Sandra, Fran, Guilhermo, a Simone, a Camila, a Bárbara, a Giovana. A Graziela, irmão. A Graziela, ela fala que não fala inglês e todos os vizinhos ela conversa. Eu não sei o nome de nenhum vizinho meu aqui nos Estados Unidos. Porque é a cultura deles. Eles chegam, são muito educados. Good morning. Hey, how are you? Oh, tudo bem. Senhor, como está? Na outra casa eu passei lá 7 anos. Lá para o 4º, 5º ano eu falei com o meu vizinho. Falei, a gente sempre se fala. Dá bom dia, boa tarde, boa noite. Já aprendi que a gente é educado, mas eu não sei o teu nome. Ele falou, o meu nome é Mark, e o seu? Eu falei, o meu é Rufo. Ele falou, eu vejo que você é pastor, né? Eu falei, eu sou pastor. Ele falou, eu também sou crente. Eu falei, então, benção, Deus abençoe. Nós temos essa dificuldade. Mas eu quero sair do âmbito da vizinhança e vir para a igreja. Como é que nós vamos ser igreja se nós não podemos muitas vezes pedir nem emprestado uma vasilha para o irmão que está do nosso lado? E é muito mais fácil culpar o irmão porque ele não... Não, o irmão tem cara feia. Não, o irmão não fala direito comigo. Não, olha a cara do Luizinho. O Luizinho é bravo. O Luizinho não é bravo, irmão. Ele é uma benção. Não vou falar com a Nayara não, que ela é brava. A Nayara é um pouquinho. Como é que nós vamos nos relacionar como igreja? Como é que nós vamos ser um ombro no tempo da dificuldade? E dependendo do nosso comportamento, nós ceiamos aqui alguns minutos, e a Santa Ceia fala, todas as Santas Ceias nós lemos isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O profeta falou para aquela mulher, olha, vá nos seus vizinhos e pegue vasilhas emprestadas. Se ela não tivesse bom relacionamento, ela não conseguiria as vasilhas. Nós precisamos lembrar das lições dos nossos avós. Que eles falam, ô meu filho, trata as pessoas bem. Eu recebi um conselho maravilhoso de um sábio. Olha, Rufo, sorriso no rosto e boa educação não é falsidade.
ser gentil, educado. É quando nós refletimos Jesus também para muitas pessoas. E a palavra de Deus ensina a gente a pagar o mal com o bem. Pastor, mas é difícil, pastor. Aquele abençoado já falou tão mal de mim. Irmão, Deus vai te dar uma unção diferente hoje, para que você possa se relacionar melhor com as pessoas. Seja gente fina, educado, sorriso no rosto. A minha sogra brigava muito com a Grazi. Fala, Graziela, fecha essa boca um pouco, você é muito sorridente. E a Grazi é difícil você perceber se ela está triste. Tem dia que ela está aqui, irmão, ela está triste. Mas ela está sempre rindo, então passa batido. Agora tem gente que tem dificuldade de sorrir. Tem gente que não gosta de sorrir. Tem gente que nem parece que tem Jesus. Porque sempre reclama, sempre nervoso, sempre com confusão, sempre triste, sempre com uma depressão, sempre com tudo. Eu quero dizer para você, os tempos ruins também acabam, mas Jesus é a nossa alegria. Nós precisamos sorrir mais porque Jesus morreu na cruz por nós. Na igreja de imigrante, isso ainda é mais importante ainda. Porque aqui, irmão, o que te falta? Falta o amigo lá do Brasil. Falta o pai, falta a mãe, falta o irmão, falta o amigo, falta o primo. Falta o campo de areia para jogar bola de domingo. Falta o pagode crente, mas falta. O que te falta são muitas coisas, irmão. O que você tem? Outro imigrante do seu lado. O que você tem é essa igreja. O que você tem é esse irmão aí do seu lado. O que você tem é esse povo aqui, irmão. Começa a se alegrar pelo que você tem, irmão. Começa a ser satisfeito com o que você tem. Crie relacionamento com o que você tem. Porque o dia que a promessa de Deus chegar na tua vida, a bênção não vai ser só para você. A bênção vai estar sobre os vizinhos, vai estar sobre os amigos, vai estar sobre a família. Em nome de Jesus, receba a sabedoria do Senhor. E na igreja, às vezes é difícil de criar relacionamento. Principalmente aqui na América. Aqui tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Culturas diferentes. Jeito de agir diferente. Resposta diferente. Nós temos os últimos dos moicanos aqui. Família do Bruno e do Guilherme. Não vão embora, senão eu não vou poder nem entrar em Santa Catarina. Os catarinenses têm um jeito, os gaúchos têm outro, os carioca têm outro, os paulistas têm outro, os mineiros têm outro jeito. E a gente fica muito agarrado com as nossas culturas. Sabe por que dá problema de relacionamento na igreja? Porque a gente decide viver a nossa cultura. E nós somos chamados para viver a cultura do reino de Deus. Aqui nós não somos os cariocas, os paulistas, os mineiros, da favela, o do morro, o da parte nobre. Nós somos aqui todos filhos de Deus. A bênção de Deus está sobre a tua vida, está sobre esta igreja, está sobre o seu estado, está sobre a tua família. Nós precisamos crer nisso. Deus quer que nós nos relacionemos. Receba esta palavra em nome de Jesus no seu coração. A outra lição que o capítulo 4 de 2 Reis nos traz é: tenha privacidade. Vou repetir: tenha privacidade. Feche a porta da sua casa. A provisão de Deus vem sempre para quem é íntimo dele. Eu acho muito interessante isso no texto que o profeta fala: depois que você fizer tudo, volta para sua casa com os seus filhos.
fecha a porta e vai enchendo o azeite lá. O Espírito Santo de Deus falou fortíssimo ao meu coração de que nós precisamos voltar a fechar a porta da nossa casa e clamar pelo azeite de Deus na nossa casa. Ter um tempo de renovo dentro da nossa casa. Deixa os seus filhos te ver orando. Deixa os seus filhos te verem lendo a Bíblia. Porque eles vão estar olhando, eles vão estar dizendo: tem azeite de Deus aqui na minha casa. Tem azeite para nossa casa, tem azeite para nossa família, tem azeite para os irmãos da igreja que vêm aqui, tem azeite para americano, tem azeite para os hispanos. A minha casa é uma casa que tem azeite. Eu quero pedir mais uma vez que você levante a sua mão. Eu vou profetizar sobre a tua vida. O azeite da unção do Senhor será derramado sobre a tua casa. Quem não tem privacidade perde a provisão muitas vezes. Tem crente que no momento difícil ele chora. Ah, o irmão não pode me ajudar. Eu não estou falando, irmãos, que você não tem igreja, que você não tem pastor. Enquanto tiver um centavo, a gente divide por 2 e te entrega metade. Vai ser assim até eu morrer. Agora, crente de verdade, quando o tempo difícil vem, ele fala: eu já sei que é isso. Deus está me chamando para um momento só eu e Ele. Irmão, muito melhor do que ser ajudado por alguém é você dobrar o joelho no chão e falar: Senhor, agora estamos aqui, eu e o Senhor. Eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Eu não tenho condição de desafiar o Senhor, de obrigar o Senhor a fazer nada, mas o Senhor sabe que eu sou o teu servo. O Senhor sabe que eu creio na tua palavra. Senhor, o Senhor continua sendo aqui na minha casa o Jeová Jireh, o Deus da provisão, e a provisão dele sempre vem. Eu sinto Jesus aqui. Mas em outros lugares tem gente, o grupo de louvor já pode vir para cá, nós já vamos terminar. Tem muitas pessoas que falam: olha, eu não tenho tempo. E dizer que não tem tempo é falar para Deus que Ele errou. Eu não sei se isso te machuca, te fere. Se te fere, outros pastores diriam: oh, querido, me perdoe. Eu falo: o problema é seu. Por quê? Falar que não tem tempo é falar para Deus que Ele errou. Porque Deus fez o dia em 24 horas. Ele fez com que o dia tivesse 24 horas. Para você administrar bem o seu tempo. Ao invés de dizer que você não tem tempo para as coisas de Deus, para a sua família, diga assim: isso não é a minha prioridade. Porque você vai estar um passo à frente do quem fala que não tem tempo. Porque quem não tem tempo é mentiroso. Ele tem tempo. Ele não estabeleceu a prioridade. Agora, a triste notícia que eu tenho para você é que Deus não envia provisão para quem não é prioridade servir ao Senhor. O marido desta viúva, é verdade, ele deixou dívidas para a família dele. Mas ele deixou um legado e disse: olha, a minha prioridade é Deus. E aonde eu falhei, eu creio que haverá provisão do Senhor. A primeira provisão que Deus enviou para esta casa foi a mensagem que Deus entregou ao profeta. Falou: ó, vai lá na casa da viúva. Eu quero profetizar aqui sobre a tua vida. Tem pessoas recebendo o comando de Deus para ir lá na tua casa, para profetizar o que Deus tem para a tua vida. Pastor, mas até hoje eu fui relaxado com as minhas contas. Pastor, até hoje eu não fiz as coisas de Deus direito. Pastor, eu não estabeleci o reino como prioridade. Mas Deus já deu ordem para que você receba a bênção dEle. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Se coloque de pé.
Em alguns minutos nós vamos terminar este culto. E talvez você amanhã nem lembre do que eu preguei. Mas se você quiser ignorar todas as outras coisas que eu falei aqui hoje, eu quero que você guarde no seu coração que a provisão de Deus é um milagre. E milagre, irmão, milagre não tem como explicar. Milagre, você só vive ele. Irmão, se eu fosse explicar o porquê que Deus me deixou aqui 10 anos nesse lugar, tem amigo meu que me liga e eles são bem honestos. Ele fala: Rufo, até hoje eu não acredito como é que você está nos Estados Unidos. Até hoje, como é que você conseguiu? Você não tinha nada. E eu sempre respondo: eu não tinha nada, mas eu tenho Deus. Milagre, irmão, não tem explicação. Um dia eu cheguei no hospital e olhei o meu pai e ele estava morto. E eu sou criado por ele. E o meu pai me ensinou que a morte, ela é uma certeza. E meu pai sempre falou para mim, falou: quando eu morrer, você assume o meu lugar na nossa família. E quando eu vi o meu pai deitado, eu falei: Jesus, chegou a minha hora. Vou ter que cuidar da minha mãe e cuidar do meu irmão. Mas, Senhor, se for a vontade do Senhor de fazer um milagre, me deixa viver esse milagre. E o fato é que meu pai hoje mora na cidade de São Pedro. Os médicos que operaram ele não sabem explicar o que aconteceu. As pessoas que viram meu pai deitado não sabem explicar o que aconteceu. As pessoas que sabem da história não conseguem explicar o que aconteceu. E quando as pessoas me perguntam: Ru, você viveu desde o começo, explica para mim como é que foi. Eu falo com o coração cheio de alegria: olha, eu não consigo te explicar, porque isso é milagre de Deus. Eu quero te convidar a crer que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Você vai receber azeite da unção de Deus. As tuas dívidas serão pagas. Lembre da palavra tetelestai, está pago, não falta nada. E ainda o maior milagre que aconteceu naquele lugar é que quando Deus entra, Deus não faz só o ordinário, Deus não faz só o que está já entendido que Ele precisa fazer. A palavra do Senhor diz que Ele faz. A palavra de Deus diz que Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Eu quero liberar uma palavra do céu sobre a tua vida hoje. Deus vai fazer infinitamente mais do que você espera. Deus vai fazer infinitamente mais do que você sonhou um dia. A palavra do Senhor diz no capítulo 4 de 2 Reis que aquela mulher vendeu o azeite, pagou todas as dívidas e ainda sobrou para ela viver até o final da vida com os filhos. Eu quero profetizar sobre a tua vida que o azeite do Senhor vai servir para pagar tudo que você já fez. Essa unção do Senhor vai deletar toda a sua história que não foi feita com Cristo, e ainda vai usar você, a sua história, para salvar muitas almas. Receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Eu recebo esta palavra no meu coração. Estás comigo. Aleluia. Não estou sozinho.